Hoje eu vou te falar o porquê que eu acredito que o maior obstáculo que impede que a maioria das pessoas tenha sucesso é algo que vem da realidade espiritual. E para que fique bem claro, eu vou precisar definir o que eu vejo como realidade espiritual. Então, nós temos os nossos desejos e impulsos e uma realidade totalmente física e fisiológica. Mas nós, seres humanos, temos uma necessidade. Nós temos que fazer algo a mais do que só reproduzir, perpetuar nossa espécie e satisfazer nossos desejos da carne. Nós temos uma curiosidade inata de querer descobrir os segredos do universo, de querer criar arte, criar, expressar e entender aonde a gente está e o que a gente está fazendo. E isso eu vejo como algo que é mais espiritual, no sentido daquilo que transcende as necessidades da carne. E dentro dessas necessidades espirituais, eu acredito que a evolução pessoal é uma das coisas mais importantes, uma das coisas que mais define um propósito para a nossa vida aqui. Essa evolução de não só tecnológica, não só da sociedade, mas também como indivíduos. De você nascer, crescer e evoluir a sua consciência. Só que a consciência ela é algo que é muito difícil de definir, tanto pela filosofia quanto pela ciência. A definição que eu mais me satisfiz, que eu mais me senti satisfeito mesmo, foi uma que eu peguei das filosofias orientais, da espiritualidade oriental, que define da seguinte forma: nós temos as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa mente, mas o que é a gente? O que somos nós? Você é a sua mente, você é o seu corpo, você definitivamente tem essas coisas. Mas segundo essa visão, você não é elas. Você é a consciência que observa. Então, quando você para prestar atenção nos seus pensamentos, a sua consciência está nos seus pensamentos. Quando você bate o teu dedo, aquele famoso chute na quina de um móvel, aquela dor faz a tua consciência ir para o teu corpo. A tua mente não deixou de existir, mas você está ali. A tua consciência está onde você está prestando atenção. E para a filosofia oriental, nós somos essa consciência. Então, a nossa consciência nada mais é do que a nossa percepção. E dentro da nossa percepção tem aquilo, as ideias, os conceitos, os significados que carregamos sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre tudo que está à nossa volta. E o objetivo então seria você, como indivíduo, viver uma vida em que você consegue expandir o seu nível de percepção, expandir os seus significados, expandir até onde você consegue enxergar, porque assim você cresce como ser. Se você é a sua consciência e ela se expande, você cresceu como ser. O que eu acho magnífico? Existe um conceito espiritual que dessa vez eu não tenho tanta certeza se é bem oriental, mas você pode ver em diversas culturas, que é um conceito chamado de dualidade. Na verdade, pensando bem, ele é assim oriental, porque tem o conceito do Tao, que é do Yin e Yang. Então, o conceito da dualidade, ele fala que sempre tem os opostos, né? Então, preto e branco, bem e mal, dia, noite, claro, escuro, luz, enfim. Tudo tem um oposto, quente e frio. Tem essas polaridades que compõem as coisas que existem no nosso universo. E nessa dualidade, existe um conceito muito curioso, a meu ver, que é o quanto algumas ideias, algumas áreas possuem um lado bom e um lado ruim ao mesmo tempo. E a gente vê isso, por exemplo, na política, onde as pessoas têm uma polarização muito grande, que é justamente quando elas conseguem ver só uma das dualidades. E quando você vê só uma das dualidades de um lado, você pega uma outra ideia e joga aquela polaridade oposta naquela outra ideia. Então, para exemplificar e ficar mais claro, seria: eu vejo isso que eu acredito como bom, só que aquilo que há de ruim naquilo que eu acredito eu não vejo. Então eu tenho que pegar essa parte ruim e jogar em outra coisa. E aquela coisa vira o que é ruim. Assim, eu sou bom e aquele é o ruim. Quando na verdade o bom e o ruim está em tudo. Se fosse pegar uma analogia, seria como se Deus e o diabo estivessem em todas as coisas. Voltando no ponto que eu estava dizendo, eu acredito que existe uma área que é uma das coisas que mais faz nós, como seres humanos,
termos esse processo de evolução, de expansão da nossa essência, da nossa consciência, que é o mundo dos negócios. E eu fiz toda essa explicação por quê? Porque o capitalismo, o comércio, os negócios, é um dos assuntos mais polarizados que existem. Por um lado, você tem a opção, a capacidade, a possibilidade de liberdade, de causar um impacto, de ter recursos, de fazer muita coisa boa. Por um outro lado, é uma fonte de dor, de exploração e de algo maligno para muitas pessoas. E é justamente voltando nessa ideia, nesse conceito de polarização, onde nós vemos as pessoas tendo essa coisa de ou é totalmente bom ou é totalmente ruim. Quando na verdade o que há de bom e ruim está em tudo, inclusive em nós seres humanos, em nós como sociedade. Então não adianta o sistema que a gente vive, não importa o sistema, não importa as leis, não importa o estilo de vida que a gente viva, ainda vai existir o bem e o mal. E é só a nossa capacidade de expandir essa consciência e de aprender a lidar com isso de uma forma mais elevada que a gente vai passar por isso, vai ter uma evolução verdadeira como sociedade. O motivo de eu estar trazendo esse assunto é porque eu acredito que o mundo dos negócios ele carrega uma janela de oportunidade para que a gente tenha uma evolução espiritual muito grande. E o motivo de eu acreditar isso é porque uma das coisas que faz você evoluir espiritualmente, evoluir, expandir sua consciência, é se desafiando, fazendo coisas difíceis, coisas desconfortáveis, enfrentando os seus medos, os seus traumas, seus bloqueios, as suas crenças. E o mundo dos negócios ele é uma coisa extremamente desafiadora. É uma coisa que carrega várias habilidades, várias atitudes que você tem que ter, que para a grande maioria das pessoas, essas atitudes que você precisa fazer no mundo dos negócios são extremamente ligadas com os traumas e com os bloqueios que as pessoas têm. São gatilhos para aquelas pessoas. Um exemplo seria as vendas. Tem muita gente que tem medo de vender, de se expor, de ser rejeitada. E é um processo que, além de trazer um recurso financeiro muito grande, um resultado material, ele tem um resultado espiritual. Esse resultado de você se desbloquear, se você se libertar desse medo. Um outro fator seria justamente que o capitalismo é o jogo da nossa sociedade. É o jogo que a nossa sociedade joga e você é obrigado a participar dele. E como jogo, a maioria das pessoas sai de casa sem saber como ele funciona, sem entender ele a fundo. Eu acredito que é uma obrigação moral das pessoas entender um pouco mais sobre o mundo em que elas vivem. Sem falar que essa ideia de expansão da consciência está totalmente ligada a isso, né? Se você ignora, se você não conhece o mundo, o sistema que você vive, a tua consciência está extremamente limitada. E uma consciência limitada, além de ser o oposto dessa evolução, dessa expansão, né? Ela é extremamente suscetível à manipulação. E eu não sei você, mas eu não gostaria de ser manipulado por pessoas, por sistemas ou por qualquer tipo de coisa, pelo simples fato da minha ignorância deixar uma brecha para isso. Sendo que a gente vive numa era em que a informação é tão fácil de acessar, eu vou deixar de acessar, de conhecer isso e deixar uma brecha porque eu tenho preguiça ou porque eu não quero entender. Pensando nisso, eu juntei aqui o básico do mundo dos negócios que eu acredito que se você entender, a sua vida pode ser completamente transformada se você tiver esse intuito de se desafiar ou de querer realmente um retorno financeiro. Porque existe esse tabu, né? Principalmente na sociedade brasileira, de você querer ter uma aspiração de ganhar dinheiro. Só que tudo gira em torno disso, né? Na nossa sociedade, na questão material. Você está na escola e o maior argumento que os professores dão para você estudar não é necessariamente para você não ser uma pessoa ignorante. É para que você tenha uma profissão que te dê um retorno financeiro para te dar uma vida confortável. O maior medo que eles colocam na tua cabeça é ser obrigado a pegar uma profissão que paga pouco. Então, se é o dinheiro, o foco, se é o dinheiro, se é pelo dinheiro que você faz as coisas, então pelo menos entenda ele e vá atrás dele de uma forma direta, não de uma forma indireta. Você é treinado para trabalhar no negócio dos outros, não para ter o seu próprio negócio. Isso é fácil porque daí fica menos concorrência, né? Mas se você abrir o seu negócio, você tem muito mais riscos, mas também muito mais possibilidades de ganhos, de retornos. Então, o primeiro básico do básico que eu vou trazer aqui
é a margem e o custo. Então, tudo na vida tem um custo. Se você não está pagando, alguém está. Nada é de graça. Não existe almoço grátis. Tem o custo para quem produz, o custo do material que é usado. E para que alguém faça algo por você, ela tem que ser recompensada. Porque ninguém é escravo de ninguém aqui. A escravidão já foi abolida há muito tempo. Para que uma pessoa seja recompensada, ela tem que colocar um valor em cima do custo. Esse valor que você coloca em cima do custo a gente chama de margem. E aí que está o lucro. Tem muita gente, por exemplo, que começa a fazer um negócio por pura necessidade mesmo, não estou aqui julgando, estou só expressando uma realidade mesmo. E essas pessoas não entendem muito bem sobre esses custos e sobre a margem que é necessária colocar em cima de um produto ou de um serviço para que ele seja realmente rentável, para que ele realmente vale a pena, para que você ganhe algum tipo de dinheiro. Se você não entende muito bem como é que isso funciona, você corre um risco grande de estar operando um negócio que não vale a pena. Um negócio que pode exigir muito esforço, muito tempo, muito trabalho e não ter um retorno bom o suficiente. Por isso que é muito importante você entender essa parte básica. Todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui, eu aconselho você que, se você tiver interesse, você veja até um pouco mais a fundo do que eu estou trazendo nesse nível mais básico. Uma outra questão no mundo dos negócios é a matemática e o tempo. O mundo dos negócios está extremamente ligado, o comércio está extremamente ligado com essas duas coisas. Quando você vê um pouco sobre, vamos dizer assim, o mercado de ações, você vai ver que fica muito mais explícito esse conceito. Se você fosse comparar uma ação com um produto, é como se você comprasse ela e ao longo do tempo ela vai subir no valor de mercado ou descer. Se você pegar um conceito chamado juros compostos, você percebe o efeito do tempo no dinheiro. Os juros compostos seria, por exemplo, vamos dizer assim, você pega R$100 e investe em alguma coisa, e só para um efeito didático, vamos dizer que isso dá R$10 de retorno. Aí você pega esses R$10 e reinveste, seriam R$110. Então, esses 10% vão ser em cima dos 110. E daí você pega esse retorno e coloca de novo, e coloca de novo, e coloca de novo, e ao longo do tempo isso vira uma bola de neve. Então vai chegar um momento que esse valor, que é pequeno de 10%, que dá só R$10, vai começar a dar um valor cada vez maior. E esse é o efeito da matemática junto com o tempo. Só que existe uma coisa chamada inflação, que é a desvalorização do dinheiro. Para que esse vídeo não fique muito longo e não vire um documentário, eu recomendo que você dê uma pesquisada sobre o modelo fiduciário do dinheiro, sobre o lastro-ouro e sobre o fim do lastro-ouro. O dinheiro antigamente ele era extremamente atrelado ao ouro. Então tinha uma reserva, o dinheiro representava a quantidade de reserva de ouro que existia num país. Só que chegou uma época em que os governos decidiram que não iam mais ter essa reserva de ouro, e daí começou o padrão fiduciário, que é quando os governos simplesmente falaram, o dinheiro vale porque nós dizemos que ele vale. Ele não é mais uma representação do ouro que existe nas nossas reservas. E a partir desse momento ficou muito mais fácil dos governos imprimirem dinheiro sem precisar ter uma reserva para representar aquela quantia. Só que acontece que quanto mais dinheiro existe no mercado, menos ele vale. Porque um dos conceitos básicos, que eu não citei até esse momento, é oferta e demanda. Então, quanto menos aquilo existe, mais escasso é, mais valioso. Quanto mais demanda, mais as pessoas querem, também mais valioso. Então, a coisa mais valiosa que existe é aquilo que tem muito pouco e que muita gente quer. E com dinheiro não é diferente. Então, se tem muito dinheiro, quanto mais dinheiro tem, a oferta dele está muito abundante, que ele está valendo cada vez menos. Se você entender esse jogo, você vai ficar extremamente revoltado. Então, é um aviso, assim. Só entre nesse, vamos dizer assim, nesse buraco se você realmente estiver preparado psicologicamente. Porque você vai entender que essa é uma forma em que conseguem roubar você sem que você perceba. Porque o seu salário, vamos dizer assim, que você hipoteticamente ganha R$5.000, mas daí o governo começa a imprimir dinheiro e os seus R$5.000 não valem mais R$5.000. Eles não compram as mesmas coisas, aqueles R$5.000. Então o número é o mesmo, você acha que está ganhando a mesma coisa, só que o valor do seu dinheiro diminuiu. Então, na prática, eu reduzi o teu poder de compra, eu reduzi o teu dinheiro. Eu só mantive o mesmo número e troquei o quanto que ele vale. Porque você tem que entender que isso é só um jogo. São conceitos que são abstratos da nossa imaginação. Então, se você entender isso, essa é uma das formas que as pessoas são mais jogadas. Existe um dado que mostra que quando começou o padrão fiduciário, e consequentemente os governos começaram a imprimir mais dinheiro e a inflação começou a subir de uma maneira maior,
as classes, elas até antes disso, elas evoluíam num padrão, assim, no gráfico mostra que elas subiam, a classe pobre, a classe média, a classe rica subiam numa proporção. Quando começou esse padrão fiduciário, a classe pobre e a classe média ficaram estagnadas e a classe rica continuou subindo. Ela continua subindo porque ela entende esse jogo. Porque quem é rico tem que entender como administrar os seus recursos. Agora, a classe pobre e a classe média não. E é ótimo para que essas pessoas não saibam sobre isso. Porque é uma forma de eu tirar o valor do seu dinheiro, imprimir um dinheiro, criar um dinheiro do nada, entre aspas, e dar para quem eu bem entender. Investir é onde eu bem entender, onde eu acho que é relevante. Geralmente em quem já é rico. Então você está sendo jogado todos os dias sem nem perceber. O valor do real, se não me engano, de 2019 para cá, ele caiu em 20 ou 30%. Estou tirando os números da minha cabeça, mas vá atrás depois e veja. Esse é o tanto de dinheiro que foi roubado de você sem você perceber. Então o poder de compra diminui em 1/3. Muito legal, né? É esse o preço que você paga por não entender o jogo que você joga. Uma das coisas mais importantes de se entender no mundo dos negócios é o valor, gerar valor. Porque a única forma de você receber dinheiro de alguém é se você oferecer para ela um valor que valha aquela quantia que você quer receber. Então, eu já falei sobre isso em um outro vídeo, mas de forma resumida, o valor que você vai gerar aqui nesse contexto, ele é uma dor, uma necessidade ou um desejo que você vai resolver para essa pessoa. Então, um exemplo, uma roupa. É uma necessidade porque as pessoas precisam se vestir, mas ao mesmo tempo pode ser um desejo, porque as pessoas já têm as suas roupas e mesmo assim elas querem outras, seja por estilo ou por qualquer outro motivo. Então, quando você pega uma dor, um desejo ou uma necessidade e resolve isso para a pessoa, você está gerando valor para ela e ela te paga, te remunera por esse valor que é gerado. Um negócio, ele é um sistema que você cria, onde você pega um valor, você vai montar um produto ou um serviço e vai distribuir ele em escala. A escala é uma palavra muito importante nos negócios. Então, de nada adianta você ter um produto perfeito se você não tem um público para distribuir. Se esse público é muito pequeno, você vai ter um limite muito rápido, você vai atingir esse limite e não vai ter como crescer mais. E se você pegar o custo de oportunidade, que seria a quantidade de esforço que você coloca numa tarefa e o retorno que você vai tirar dela, vale mais a pena você colocar esse mesmo esforço em algo que vai trazer mais retorno. Agora que já passamos pelo valor, pela oferta e sobre a estrutura básica do negócio, a gente chega no próximo passo, que é a captação dos clientes. O ato de expor aquilo que você oferece, porque se ninguém sabe o que você oferece, não vai adiantar nada. O processo de marketing mais conhecido é um processo chamado de funil. Se você for acompanhar a jornada que um cliente passa por todo um processo, desde quando ele conhece o teu negócio até o momento da compra, a gente consegue ver um processo que se assimila a um funil. E é chamado no marketing de funil porque antes das pessoas se conhecerem, tem todo mundo de pessoas, aí você começa a expor as suas ideias, algumas pessoas desse mundo inteiro vão ver o que você oferece, mas só uma parcela delas vai continuar vendo, vai seguir no processo, vai engajar com o teu negócio, então vai cada vez diminuindo mais. E para você conseguir um certo número de clientes, você precisa de um número maior de pessoas vendo aquilo que você está oferecendo. E é por isso que a gente chama no marketing disso de funil. Nos negócios tradicionais você vê um processo mais de você montar um negócio em algum lugar que seja movimentado. Por exemplo, uma avenida. Esse seria o topo desse funil, onde as pessoas passando por ali, elas podem ou não prestar atenção ou notar o seu negócio. Se a pessoa, ela, por algum motivo, fica interessada e entra no teu negócio, ela entrou no topo do seu funil. E daí, desse momento até o momento da compra, é toda a jornada que ela passaria. E das pessoas que entram no teu negócio, um número menor vai ficar interessada, um número menor vai perguntar sobre o quanto custa, vai engajar no processo e um número menor ainda vai comprar. Então, deu mais ou menos para entender, né? Só que os negócios tradicionais, eles têm um problema que é a limitação da escala. Porque você tem, primeiro, a limitação física do espaço, da quantidade de pessoas que está passando ali e a quantidade de pessoas que podem entrar naquele negócio. E você também tem uma limitação de entrega, porque se você tem, vamos dizer assim, uma pizzaria, você tem um limite de pizzas que você consegue fazer em um período de trabalho. Se alguém chega para você e pede 50 mil pizzas, você não vai conseguir entregar.
É aí que entra a mágica do mundo digital, da internet. Ela mudou tudo. Então as pessoas, elas têm uma mania de olhar para o mundo como ele vem sendo até então. E elas carregam crenças e significados e modelos de viver nesse mundo que condizem com esse mundo antigo. Muita gente não entende o quanto que a internet mudou esse processo de escala, esse processo de capacidade de entrega. Então, quando elas ouvem que pessoas fazem milhões na internet com um processo que parece simples, elas podem achar que aquilo é mentira, quando na verdade aquilo é real por causa da escala. Como eu disse para você, o negócio está muito ligado com a matemática. Então, se eu vendo um produto de R$ 1.000 ou R$ 500, vamos dizer assim, e entrego para 1.000, 10.000 ou 20.000 pessoas, uma hora você vai ver que eu vou chegar nesse milhão muito fácil. Só que, como eu falei antes, se fosse um negócio com uma pizza, que é 50, 60, R$ 80, vamos dizer assim, depende do nível de pizza que você está falando, fica muito difícil entregar 10.000 pizzas em uma noite. Agora, entregar 10.000 acessos para um curso é muito mais fácil. 10.000 PDFs é muito mais fácil. Falar para 20.000, 30.000 pessoas é muito mais possível de fazer na internet do que você ter que alugar um estádio de futebol para fazer isso. Sem falar que a internet ela não tem a mesma limitação que um espaço físico, que uma avenida, por exemplo. Uma avenida, por mais movimentada que ela seja, se for uma cidade muito grande, vão passar alguns milhares de pessoas ali. E na internet a gente vê que se um conteúdo viraliza, não estou dizendo que isso é comum, mas acontece, milhões de pessoas podem ver aquele conteúdo. Então é um nível de escala muito maior, em um processo que é muito mais barato e muito mais fácil de se fazer. A falta de compreensão disso é o que faz as pessoas terem tantos julgamentos errados, tantas ideias erradas sobre os negócios digitais. E é por isso que eu vejo que é nesse mundo, nessa oportunidade, que a gente tem a chance de conseguir muita liberdade, conseguir muitos resultados incríveis utilizando essa tecnologia. Como eu disse nos meus outros vídeos, essa tecnologia das redes sociais, ela foi construída para criar um comportamento extremamente viciante nas pessoas de ficar o tempo todo consumindo de forma passiva. Só que se você entender isso e usar para produzir, você tem ao mesmo tempo uma tecnologia que pode fazer muito mal, mas uma tecnologia também que pode te trazer resultados que nunca foram vistos da humanidade, por causa do nível de escala que você pode atingir com isso. Para entender esse processo de captação de clientes, é também interessante entender um pouco sobre as mídias, pegar um pouco a questão dos canais de televisão. Se você nunca se tocou, um canal de televisão aberto, de graça, ele está ali funcionando não por caridade, mas aquilo é um negócio. E se é um negócio e você não paga para assistir, eles estão ganhando de alguma forma. Eles ganham da mesma forma que com as redes sociais, com a sua atenção. Eles vendem espaço publicitário, da mesma forma que as redes sociais vendem. É por isso que os canais de televisão estão diminuindo tanto o nível de influência deles, porque eles não conseguem competir com a internet. Ela é a evolução dos canais de televisão. Só que, se você prestar atenção e entender como esse jogo funciona, você vai perceber que você pode ter um seu próprio canal de televisão na internet. Isso é uma analogia, claro. E entendendo isso, você sabe o jogo, por exemplo, que os influencers jogam. Eles são exatamente iguais a programas de televisão ou canais de televisão. Eles captam a atenção das pessoas e eles vendem espaço para publicidade de empresas, negócios e produtos. Os influencers mais espertos ainda conseguem unir a capacidade de captar atenção com a habilidade dos negócios para montar negócios próprios e vender os produtos deles, lucrando ainda mais do que fazendo propaganda para um negócio de outra pessoa. E aí que entra o segredo. Se você pretende usar essa tecnologia que nós temos na nossa disposição para fazer dinheiro, para conseguir melhorar a sua vida, você precisa entender esses dois pilares. O pilar da mídia, como se você fosse um canal de televisão, e o pilar dos negócios. Então a gente falou até agora sobre negócios e agora a gente fala sobre a mídia. Para que fique bem claro, você não precisa se tornar um influenciador gigantesco, ter milhares de inscritos e milhões de números para conseguir faturar com a internet. Porque o que esses influenciadores fazem é que eles pegam um público de maneira geral, um nicho aberto. Eles pegam as pessoas de uma maneira geral, sem nichar em nada, e daí, pelo volume, eles conseguem faturar. E mesmo assim, tem alguns influenciadores com milhões de seguidores que não conseguem faturar muito bem, porque por eles não terem um público-alvo específico, eles não conseguem
capitalizar em cima daquele público. Eles não têm uma força de conversão tão grande. Agora, se você, por exemplo, pega um negócio mais nichado, no mundo tradicional seria muito difícil de fazer ele funcionar, porque você não tem uma forma de alcançar o público que você está buscando. Um dos pilares do negócio que eu não falei especificamente, porque tem muita coisa para falar sobre o negócio, esse vídeo teria horas se eu fosse falar sobre tudo, é que quando você vai escolher um público-alvo para resolver a dor, o desejo, a necessidade desse público, você tem que achar um público que você consiga alcançar. De nada adianta você achar um público perfeito, uma solução perfeita, se você não consegue achar o teu público. Você não consegue falar com ele, porque você não vai conseguir expor o teu produto e ele nunca vai, ninguém vai saber que ele existe. Se ninguém sabe que ele existe, é como se ele não existisse. Agora, com a internet, se você entender um pouco sobre como os algoritmos funcionam, você vai perceber que é possível atingir nichos que antes eram impossíveis de serem alcançados. Isso acontece porque uma das táticas que as redes sociais usam para prender as pessoas e deixá-las usando o máximo possível é que eles guardam informações sobre o que você consome, o que prende mais a tua atenção. Naturalmente, os seus interesses pessoais. Então, conforme você vai usando as redes sociais, ela vai te mostrando mais daquilo que você gosta e fica sempre testando para ver o que prende mais a sua atenção. Com isso, eles guardam essas informações em servidores e com o processamento de várias tecnologias que eles usam com inteligência artificial, eles conseguem perceber e separar as pessoas em categorias. As pessoas que gostam de carros, as pessoas que gostam de videogames, as pessoas que gostam de negócios e as pessoas que... Cada pessoa vai ficando... As pessoas vão ficando em grupos. E ali, quando você tem essa tecnologia à sua disposição, se você começa a fazer conteúdos conforme esses assuntos, esses conteúdos seus vão ser mostrados para as pessoas que têm interesse naquilo. Então você consegue alcançar pessoas de nichos que antes não eram possíveis de ser alcançadas. Eu já vi negócios, por exemplo, de pessoas que tinham um canal no YouTube, por exemplo, onde elas tinham menos de 2.000 inscritos e faturavam centenas de milhares de reais com um modelo de negócio em que eles faziam vídeos explicativos, onde você desenvolve a consciência do teu público. É como se isso fosse um funil. A pessoa não sabe nada sobre o teu assunto. Você ensina ela sobre o que você tem para oferecer, ela se interessa e daí no final do vídeo você faz uma oferta. Para que fique mais fácil de entender, eu vou te explicar com um desenho, porque imagens falam mais do que palavras, né? Imagine que você tem um funil e daí no topo desse funil tem as pessoas que não conhecem sobre o assunto que você está falando, não conhecem sobre aquilo que você está oferecendo. Aí, conforme você capta a atenção delas e explica aquilo que você está falando, elas passam a conhecer aquilo, mas não tem uma urgência para comprar. Então, tem vários produtos ou serviços em que você acha uma dor, mas ela é um produto mais complexo, vamos dizer assim, e a pessoa às vezes nem sabe que tem aquela dor. Aí você explica para ela um problema que ela já tem, mas não tinha consciência o suficiente de saber que era ali a fonte do problema dela. Aí ela sai desse primeiro patamar para o segundo patamar. Só que muitas vezes ela não sente uma urgência para comprar, então ela continua tendo consciência, mas às vezes não o suficiente para querer realizar uma compra. E conforme você continua conversando com ela, continua entrando em contato com ela, ou ela entrando em contato com você, ela pode passar para o próximo nível, que seria o público pronto para comprar. No mundo tradicional, a maioria das empresas foca direto o marketing delas nesse público. Porque é o público que já está pronto para comprar, é o público que está procurando um negócio. É ali que está 99% das empresas focando. O que a internet faz diferente de todo mundo tradicional é justamente essa possibilidade de você conseguir alcançar toda essa parte todo esse número de pessoas que não estão prontas para comprar, mas que podem ficar se você explicar para elas, se você conscientizar elas e avançar elas no processo de compra até ela ficar pronta. E como foi você que explicou, como ela tem mais familiaridade, ela tem mais chance de comprar com você do que com o teu concorrente. Esse é um processo que a internet abre de possibilidades. Então, como eu disse, às vezes canais com 2.000 inscritos, com poucos inscritos, mas que tem uma estrutura bem estratégica, onde faz vídeos para conscientizar o público sobre uma dor e já oferecer a solução para aquilo, eles conseguem montar um negócio que é rentável com um custo muito menor do que você ter que pagar um aluguel numa avenida movimentada, montar um negócio, decorar tudo aquilo, colocar pessoas ali e ficar no processo tradicional que é mais caro e menos eficiente. Agora que a gente conseguiu cobrir esse básico, a gente tem que chegar agora no próximo passo. Tá, eu já sei o que é um negócio, eu já sei como que montar mais ou menos a ideia do que é um produto, achar um público-alvo,
E eu sei que eu preciso me comunicar com esse público e também sei que a internet é um meio que facilita de uma forma mais barata e mais eficiente que eu consiga viabilizar o meu negócio. Agora, se você vai usar isso, você precisa aprender a se comunicar. Não adianta você ter todos esses processos se você não consegue transmitir aquilo que você criou para outras pessoas. E na internet é uma guerra sobre a atenção. Tá todo mundo guerreando sobre quem vai conseguir captar a atenção das pessoas. É aí que eu vejo que entra a questão da evolução pessoal, que eu disse no começo do vídeo. Porque você se comunicar de uma forma aberta, de uma forma expressiva, de uma maneira que saiba captar a atenção das pessoas e guiar elas e conseguir prender isso, é uma coisa que requer uma habilidade e é uma coisa que requer essa evolução, porque a maioria das pessoas elas têm dificuldade com isso. Não é à toa que falar em público é um dos maiores medos das pessoas. Isso sem falar em todas as outras habilidades que você tem que desenvolver e enfrentar, né? A questão do risco, a questão da responsabilidade, que pensando nisso eu vou gravar talvez um próximo vídeo onde eu vou falar exatamente sobre, especificamente esse assunto, sobre a comunicação, sobre como pegar a atenção das pessoas e guiar elas, e técnicas de persuasão, de formas de colocar as palavras em si, maneiras de fazer uma oferta, esse tipo de coisa. Eu gosto muito desse assunto, para que esse aqui não fique tão longo assim, né? Mas enfim, eu acho que isso resume bem os conceitos, o básico do básico do básico, mesmo de você entender a ideia por trás dos negócios, e se entender um pouco da ideia mais o jogo que é jogado com você o tempo todo, e como jogar esse jogo ao invés de ser jogado, como tirar vantagem disso para você conseguir ter uma qualidade melhor de vida. E é sobre isso que eu gosto de falar, né? Então, tá aí. Se você tá gostando desses assuntos, eu recomendo que você veja os meus outros vídeos, porque eles são nessa pegada, falam sobre a consciência, falam sobre você desenvolver a sua percepção, desenvolver habilidades que te permitam prosperar nesse mundo e não ser usado como uma peça num jogo que você nem sabe que existe, nem sabe que está sendo jogado. Enfim, eu vejo você na próxima e é isso aí.